Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler dois textos da palavra e meditar nesta manhã sobre o tema: quem é Jesus Cristo? Mateus 22, de 41 a 46. Diz assim: reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? Responderam eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Agora quero convidar você a voltar ao Antigo Testamento, vir até o Antigo Testamento e lermos juntos o Salmo de número 110. Estamos alencando estes dois textos para trabalharmos, meditarmos sobre o tema quem é Jesus Cristo. O título desse salmo é O Reino e o Sacerdócio do Messias. Ele é um salmo curtinho, 7 versículos, e nós vamos ler juntos. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações. Enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Convido você a orarmos pedindo a bênção do Senhor sobre estas porções preciosas da palavra dele. Senhor, nós estamos diante deste livro tão maravilhoso, a tua palavra, inigualável, inerrante, ela jamais erra, e ela é qual uma espada poderosa de 2 gumes que penetra até o mais íntimo do ser humano e ali opera coisas tremendas, como dividir aquilo que é indivisível, as juntas e as medulas. Nós pedimos que o Senhor faça isso em nós nesta manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Realiza o teu propósito. Abre os nossos ouvidos. Abre os nossos olhos espirituais para que nós vejamos nestas páginas sagradas quem é o teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós oramos em nome dele. Amém. 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 Li então 2 passagens. A primeira no Evangelho de Mateus, um episódio de Jesus, e a segunda no livro de Salmos, salmo composto por Davi, pelo rei Davi. Não se sabe em que altura do seu reinado ele compôs este salmo, mas ele é da autoria de Davi, até Jesus mesmo confirma isso. Estes 2 textos estão falando sobre Jesus Cristo. Então, o nosso tema é quem é Jesus Cristo? No texto de Mateus, Jesus inverte a situação.
Sempre as pessoas faziam perguntas para ele. Muitas dessas perguntas eram tendenciosas, eram com malícia para tentar pegar Jesus em alguma falha. Jamais alguém conseguiu fazer isso, porque Jesus é santo, perfeito. Nesse episódio em Mateus, Jesus inverte, é ele quem faz a pergunta. E ele faz uma pergunta e liga essa pergunta com o texto do Salmo que nós lemos hoje como igreja, o número 110. Jesus pergunta: quem vocês pensam ser o Messias? Jesus já tinha feito essa pergunta há um tempo atrás aos discípulos. Ele perguntou: quem os homens dizem que eu sou? Aí eles responderam, uns dizem que o Senhor é João Batista, que ressuscitou, outros dizem que o Senhor é Elias, dizem que o Senhor é um profeta. E aí Jesus afunilou a pergunta e disse: e vocês? Quem vocês pensam que eu sou? E Pedro dá uma resposta maravilhosa. Compare um pouquinho a resposta de Pedro, aquele pescador rude, discípulo de Jesus, que até então não tinha revelação do Espírito Santo, mas foi inspirado pelo Espírito naquele momento. Compare a resposta dele com a resposta dos fariseus, super ultra religiosos, a quem Jesus tinha feito a pergunta: quem vocês pensam que é o Messias? A pergunta foi a mesma. A resposta dos fariseus religiosos, o top dos religiosos, os que encaravam a lei nas suas minúcias, inventavam coisas, praticavam, não praticavam, punham peso em cima dos outros, eram os doutores da Bíblia, da lei de então, que é a Bíblia. A resposta deles foi a seguinte: o Messias é filho de Davi. Viam somente o natural. A resposta de Pedro foi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma resposta completamente diferente, resposta revelada pelo Espírito Santo. Então, essa pergunta, nós temos aqui algumas respostas para ela na palavra de Deus. Em primeiro lugar, quem é Jesus? Jesus é Deus. Versículo 1 do Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Numa outra tradução, no escabelo dos teus pés, onde assentam os teus pés, no estrado dos teus pés. Aqui, Davi como que testemunha uma conversa no céu entre Deus o Pai e Deus o Filho. E ele narra para nós essa conversa. Por revelação do Espírito Santo, que é quem inspirou toda a Bíblia, Davi diz: disse o Senhor ao meu Senhor. No hebraico, disse Jeová a Adonai. O meu Senhor, aquele a quem Davi chamava de meu Senhor, é Jesus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi conhecia esse Senhor de uma maneira íntima, pessoal. Ele sabia que era o Senhor quem dera vitórias para ele em suas muitas batalhas. Ele sabia que era o Senhor quem tinha tirado de trás das ovelhas, quando ele era um pastorzinho de ovelhas, e ungiu rei sobre Israel. Ele que não se julgava digno daquela posição. Ele sabia quem era o Senhor. E aqui ele diz: disse o Senhor, com todas as letras maiúsculas, ao meu Senhor, ao meu pastor. O que ele disse? Assenta-te à minha direita. O lugar de honra, de majestade, o lugar de quem adquiriu um direito de autoridade.
assenta-te à minha direita. Nós sabemos que Jesus Cristo, ao ressuscitar dentre os mortos, ao encerrar o seu ministério terreno, ao fazer a sua última recomendação aos discípulos, fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos do poder do alto. E Jesus subiu ao céu, assentou-se à direita de Deus, o Pai. Até quando? Até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Nós estamos vivendo este período, neste momento, período de espera. Espere até que todos confessem que você é Senhor. Então, essa resposta, essa palavra, essa conversa testemunhada no Espírito por Davi, vem nos trazer a primeira resposta. Quem é Jesus Cristo? Jesus é Deus. Em segundo lugar, nos versos 2 e 3, Jesus é Rei. Verso 2, o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Verso 4, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Quando Jacó proferiu a bênção aos seus filhos, lá no livro de Gênesis, capítulo 49, antes de morrer, quando ele foi proferir a bênção sobre Judá, ele disse, o cetro não se arredará de Judá. Cetro fala de poder, era aquele bastão que simbolizava a autoridade, o poder. O cetro não se arredará de Judá, e Jesus Cristo, humanamente, é da linhagem de Judá. Então aquela foi uma bênção profética, assinalando que da tribo de Judá haveria de vir o rei, aquele em cujas mãos o cetro ficaria e não se arredaria. Ou seja, ele seria rei, eternamente rei. O livro profético de Zacarias, no capítulo 9, verso 9, diz assim, uma palavra linda sobre Jesus Cristo. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, com R maiúsculo, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Quando Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, as pessoas o saudaram, bendito que vem em nome do Senhor. Este é o nosso Rei, Jesus Cristo. Quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, ele nos ensinou e numa parte diz, teu é o reino. Ele é o Rei e dele é o reino. No livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 16, nós encontramos estas palavras. No livro de Apocalipse, perdão, enganei-me aqui com a passagem, mas é aquela onde está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Inscrição esta gravada na coxa daquele cavaleiro que entra vencendo. Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E os seus súditos? Como são esses súditos? No verso 4 do Salmo 110 que estamos analisando, diz assim, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder. Voluntariamente. Nenhum de nós segue o Senhor Jesus de forma obrigada, imposta, porque ele não é um rei tirano.
Ele não é um rei que domina com tirania, com autoritarismo, com crueldade, por decretos. Embora ele tenha toda a autoridade, ele domina com o seu amor. Ele tem autoridade e poder. Nós sabemos que o poder nas mãos de quem não tem autoridade é um perigo. Nós estamos vendo isso nos nossos dias acontecer, tanto no Brasil como em outros lugares do mundo. Pessoas sem perfil, sem autoridade, sem um caráter, sem uma moral para exercer poder, e tendo poder nas mãos, decretam morte deste, vida daquele, este prende, este solta, fazem o que querem. Mas o legítimo poder nas mãos de quem tem legítima autoridade é bênção. Traz segurança para aqueles que estão debaixo do seu controle, do seu domínio. Traz alegria, traz paz, traz bem-estar. Jesus é esse rei que veio humildemente, não veio rompendo, se colocando como grande vulto, mas veio humildemente e recebeu das mãos de quem tem todo o domínio, quer as pessoas acreditem, queiram, quer não, sobre todo o universo. Deus, o Pai, recebeu o título de rei, de Deus, como ele é Deus. Então Jesus é Deus, Jesus é rei. E diante desse nome, todo joelho se dobrará. Enquanto ele está sentado à direita do Pai, esperando, Deus está trabalhando. Deus não perdeu o controle de nada, em nenhuma parte do universo. Ele está trabalhando. E um dia vai chegar em que todos os homens, mulheres, de todos os tempos, de toda a face da terra, vão se dobrar diante desse nome. E toda língua confessará que Jesus é Senhor. E isto para a glória de Deus Pai. Nós já confessamos. Ele é Deus, Ele é o Rei. Em terceiro lugar, Jesus é também sacerdote eterno. Está aqui no verso 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui surge essa figura mística de Melquisedeque, que apareceu lá em Gênesis antes de haver povo de Israel. Ele é anterior ao estabelecimento de Israel como povo. Só havia Abraão, o pai da nação judaica. Só havia Abraão, e Abraão entregou os dízimos a esse rei sacerdote. Ele juntava dois dos três ofícios de antigamente, juntava os dois nele mesmo. Ele era rei de Salém, rei de paz, e sacerdote. E ele apresenta-se a Abraão num momento crucial da vida de Abraão, em que Abraão tinha vencido uma batalha, e Abraão dá os dízimos a essa pessoa, Melquisedeque, e recebe dele vinho e pão. Vinho e pão. Os dois elementos que nós usamos, que Jesus utilizou para instituir a sua ceia. Então vem este homem, sem nenhuma genealogia, aparece naquele momento e nunca mais. Mas ele é mencionado na palavra de Deus, na carta aos Hebreus, muitas vezes. O sacerdócio de Melquisedeque é comparado ao sacerdócio do Senhor Jesus, aonde está escrito: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Em outras partes, neste mesmo livro aos Hebreus, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, não segundo a ordem de Levi, que era de onde vinham os sacerdotes dentro do povo de Israel, mas numa outra ordem. Porque Jesus é o mediador da nova
aliança, da superior aliança e da eterna aliança. Tu és sacerdote para sempre. Os sacerdotes da ordem de Levi, eles eram sacerdotes enquanto viviam, morriam, vinha outro e assim. Este é sacerdote para sempre. Jesus Cristo é sacerdote eterno. E o que é um sacerdote? Era aquela figura humana que representava o homem diante de Deus. O rei governava, o sacerdote apresentava o homem a Deus e o profeta trazia a palavra de Deus ao homem. Eram esses três ofícios. Ninguém exerceu esses três ofícios a não ser Jesus Cristo. Ele é rei, ele é profeta, ele é sacerdote eterno, rei eterno, sacerdote eterno, não segundo as ordenanças, a ordem humana, a linhagem humana, mas sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é sacerdote eterno. Em quarto e último lugar, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o juiz de toda a terra. Os juízes dos nossos dias têm a sua jurisdição num determinado local. Juiz da comarca tal, juiz da comarca tal, e tem os seus escalões designados, determinados. Pelo menos deve ser assim. Mas aqui esse salmo está falando do juizado exercido pelo nosso amado Senhor Jesus. Verso 5, o Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações. Enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe da torrente e passa de cabeça erguida. Ninguém pode fazê-lo curvar a cabeça, porque ele está acima de todo nome. Ele é o Rei, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o nosso sacerdote eterno e ele é o juiz de toda a terra. Ele tem poder e ele tem autoridade. Como eu disse há pouco, poder sem autoridade, coisa perigosa, danosa, que fere vidas. Mas nós temos o nosso Rei, que tem todo o poder e toda a autoridade. Quando ele estava voltando para o céu, ele disse aos discípulos e a nós estas seguintes palavras: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí ele dá a sua ordem, a qual nós temos procurado obedecer, consagrando toda a nossa vida. E deve ser assim, com todo aquele que se diz discípulo de Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos. Mas antes disso, para dar essa ordem, ele declara que toda autoridade, toda, me foi dada nos céus e na terra. Nada existe que fuja à jurisdição desse juiz maravilhoso. E eu quero dizer para você, com todo carinho e amor pela sua vida, você precisa de um Deus. Porque se você não tiver Deus, o Deus verdadeiro, único e vivo na sua vida, você vai procurar um Deus. Por quê? Porque nós, você e eu, fomos criados para adorar. Então nós adoramos, as pessoas adoram, todas elas, sem saber, adoram alguma coisa. Não encontraram, não foram achados, não quiseram fazer conta desse Deus único e verdadeiro que é amor. Então acharam esportes, acharam pessoas, acharam coisas, o dinheiro e o emprego, a profissão, o ideal da vida, o casamento como deuses. E vivem se frustrando, se desapontando, se desiludindo,
porque nada dessas coisas, mesmo que sejam algumas delas aqui muito lícitas, justas e lindas, porém não são deuses. Você precisa de um rei, senão você vai viver à deriva, sem ter quem governe a sua vida. Você e eu não sabemos nos governar a nós próprios. Nós precisamos de um governo em nossas vidas. Jesus é o rei. Você precisa de um sacerdote, alguém que leve a sua oração perante Deus, o Pai, aquele que pode responder aos anseios do seu coração, aquele que assumiu o seu lugar na cruz. Jesus Cristo não foi um sacerdote segundo a lei humana, que apresentavam sacrifícios de animais para que aquele sangue de animais cobrisse o pecado do ofertante. Jesus ofereceu o seu próprio sangue. Por isso ele é sacerdote eterno, não precisa mais nada, o sacrifício dele traz o perdão e, portanto, o alívio para o seu coração. Você precisa de um juiz que julgue a sua causa. E você então, se tiver esse Deus na sua vida, Jesus Cristo, esse Rei amorável, amável, Jesus Cristo, esse sumo sacerdote perfeito e capaz, Jesus Cristo, então no dia final você vai ouvir do juiz, que é ele mesmo, você vai ouvir assim: vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado. Você vai receber a sua eterna carta de alforria, você vai receber o seu galardão das mãos do justo juiz. Quem é Jesus Cristo para você? Uma figura histórica? Alguém de quem os cristãos vivem falando? Quem é Jesus Cristo para você? Que hoje você sinta um desejo de saber a nível pessoal quem é Jesus Cristo. E eu quero te aconselhar, tome a Bíblia, que é a palavra de Deus. Comece a ler e você vai ver quem é Jesus Cristo. Se você perguntar por onde eu começo, tantas coisas aqui que eu não entendo, não compreendo, até já comecei e deixei, abra este livro maravilhoso nos Evangelhos. O Evangelho de Marcos é o segundo aqui dos Evangelhos. Apenas 16 capítulos maravilhosos, bombásticos sobre Jesus Cristo. Se você gosta de uma narração mais detalhada, pegue o Evangelho de Lucas e você vai ver alguém traçando detalhe por detalhe sobre quem é Jesus. E eu tenho certeza absoluta de que a sua vida vai mudar, que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, Tu és o Filho de Deus. Nós cremos nisto. Esta é a nossa âncora, a razão de estarmos aqui, de vivermos. Tu és a nossa esperança, a nossa confiança. Tu és o Rei. Não há outro além de Ti. Tu és o nosso sumo e eterno sacerdote, aquele que nos representa diante do Pai. Tu és o nosso juiz, Tu és o nosso salvador, Tu és o nosso pastor que cuida de nós. Tu és a nossa vida. Ah, Senhor Jesus, como nós desejamos que todos conheçam quem é o Senhor, para poderem conhecer e ter a vida. E eu quero te pedir que o Senhor se revele a cada um, que o Senhor inquiete o coração de cada um para te conhecer, para saber quem é o Senhor. Oramos agradecendo no precioso e poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça dele, de Jesus, esteja sobre a sua vida. Amém.